Bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade, Rony. E, mais uma vez, os meus planos foram frustrados pelo Espírito Santo, mas glória a Deus por isso. Eu tinha comentado contigo, né, que eu até estava com uns assuntos assim que eu queria expor e tal, e ontem à noite mudou tudo. Mudou tudo, eu tirei um tempo de adoração, assim, e o Espírito Santo me tocou para que eu mudasse o tema da reunião. E o que que eu gostaria de dividir com vocês hoje é um clamor, né? A gente tem vivenciado aí esses dias, né? Acabamos de falar sobre isso, onde as coisas estão bem nebulosas, né? E a gente sabe que a guerra ela é física, mas é muito mais espiritual do que outra coisa, né? Principalmente as potestades que estão lá, o trono de Satanás, muito próximo daquela região, né? Tudo aquilo que eles querem impor no mundo. Então, esse é o intuito do nosso bate-papo hoje. E o Espírito Santo me trouxe à memória uma coisa que eu tinha esquecido, que eu vi há muito tempo. E a gente vai falar sobre o Salmo 67. Então, se vocês quiserem abrir para a gente ler junto. Há um tempo atrás, eu vi era um programa sobre história, e falava sobre como alguns salmos foram compostos e tal. O Salmo 67, ele, na verdade, o autor dele é desconhecido. Né? Não é Davi e, na verdade, não se sabe quem foi o autor do Salmo 67. Mas eu me lembro que eu vi aquele documentário e a pessoa que estava falando explicou que esse Salmo 67, ele era forjado nos escudos do exército de Davi. Era um salmo que representava o exército de Israel. Quando eles iam para a batalha contra as nações e as guerras em que eles estavam envolvidos, e as guerras eram basicamente guerras que o Senhor guerreava também, esse salmo ele era forjado nos escudos, nas armas dos soldados, e era como se eles fossem aclamando durante a batalha. Então, daí o Espírito Santo me ajudou a fazer uns links com algumas coisas, e então é basicamente sobre isso que a gente vai discorrer hoje. Então, eu acho que a ideia inicial, eu vou ler ele, e depois a gente vai dando uma dissecada e falando um pouquinho sobre cada versículo. Mas basicamente é um salmo de guerra. É isso que o Senhor me falou. Esse é um salmo de guerra, guerra entre nações, guerra onde o nome do Senhor precisa ser exaltado, e é um salmo muito poderoso para que no momento das lutas e das batalhas, o que esteja a bandeira principal seja o nome do Senhor. Então ele começa: Deus, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, em todas as nações a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. Que as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça, julga os povos com retidão e sobre a terra governas as nações. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. A terra produziu o seu fruto. Deus, o nosso Deus nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, eu acho que talvez não poderia ter salmo melhor, né, para estar na frente de um escudo de uma nação que carrega até hoje, né, o nome do Senhor, e levava isso para a guerra. Então, é maravilhoso, né, maravilhoso.
Então, ele começa o Salmo com a bênção sacerdotal, que é o que eu creio que todos nós deveríamos aprender quando a gente quer abençoar alguém, que é a bênção que foi passada para Arão. Eu vou ler ela, que está lá em Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Essa bênção foi entregue pelo próprio Senhor a Moisés. Então é uma bênção que nasceu do coração de Deus. Eu acho que muitas vezes a gente fala assim, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas a gente deveria, às vezes, ir mais profundo, né? Porque ele fala lá, Números capítulo 6, versículo 24 em diante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou algumas versões dizem, mostre a sua bondade para contigo e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então, eu acho que abrange tudo. Você não precisa nada mais que isso, né? A não ser que se o rosto do Senhor resplandece nas coisas que você faz, se você está alinhado, né? Se a gente está alinhado com a vontade de Deus, e o interessante é que ele está falando da graça ainda quando a lei estava sendo implantada, né? Te conceda a graça. Então ele já antecipa aquilo que ele vai fazer. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então eu acho que é uma bênção completa e eu tenho procurado memorizar ela para que às vezes a gente corriqueiramente não, mas você às vezes está com alguém e você quer abençoar alguém. Então eu acho que é algo bem importante. Então ele inaugura o salmo, esse salmo de guerra, com a bênção sacerdotal, né? Então é a largada dele já. Ele coloca o nome do Senhor e pede para que o Senhor abençoe aquela nação, mesmo aquela nação contra quem se está guerreando, né? Porque a gente, como, de novo, a luta não é contra a carne, mas contra potestades, contra governos espirituais que estão nas esferas celestiais. E aí ele dá sequência, para que se conheça o teu... Desculpa, gente, tocou o telefone. Para que se conheça o teu caminho sobre a terra em todas as nações. Perdão, amados. É fácil, né? Para que se conheça o teu caminho sobre a terra e em todas as nações a tua salvação. Então ele não exclui ninguém. Deus quer que todos sejam salvos. É a vontade do Senhor que todos sejam salvos. Então, irmãos, ele inaugura o salmo com a bênção sacerdotal, colocando que para todas as nações, independentes de quais elas sejam e quão envolvidas em pecados ou quão difícil é a situação em cada uma delas, para que o Senhor as abençoe. E então ele fala, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, e em todas as nações a tua salvação. Então, como eu estava comentando, a vontade do Senhor é que todos se salvem, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso não será possível, porque muitos não vão desejar ser salvos, né? Muitos vão preferir as trevas e a escuridão, mas o Senhor, ele deixa o caminho aberto, então, que todas as nações possam entrar no meu aprisco, né? Todas estão convidadas a entrar, né? E aí ele vai pro Selá, né? Selá, eu descobri que é quando... Porque todo salmo é cantado, né? Então, o Selá é aquela pausa. Então, ele fala que todos os povos se celebrem, ó Deus. Que os povos todos te celebrem.
Então, a vontade do Senhor é que os povos reconheçam que Ele é o Deus único, que o Senhor está assentado no trono, que Ele é o Rei sobre toda a terra. E então, justamente essa parte do Salmo, ele conclama todos os povos para que enalteçam e celebrem o Senhor, né? E aí ele dá a sequência: que as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça. Então, eu acho isso tremendo, porque a vontade do Senhor é que a gente tenha uma alegria tão grande dentro de nós, que o fato de se rejubilar é o fato de estar extremamente feliz, né, com alguma coisa. E gritem de alegria, né? A gente, por exemplo, assim, a gente devia acordar e falar: glória a Deus! Mais um dia, Senhor, Criador de todas as coisas, me deu mais uma oportunidade, as suas misericórdias se renovaram, Ele é o meu Salvador. A gente acaba não fazendo, né, consumido pelas preocupações e pelas coisas. A gente às vezes até faz a nossa prece matinal, às vezes meio acelerado e com pressa. Mas o que ele está falando é que a gente tenha no coração essa gratidão, porque a gente foi criado por Ele, a gente foi salvo por Ele, Ele vai nos dar uma eternidade, Ele vai nos chamar para a morada que Ele mesmo preparou, e eu creio que está pronta já para receber a gente. E só isso, não precisaria mais nada na nossa vida, mais nada. O fato da gente ter o nosso Criador nos amando é o fato mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Então, é isso que ele fala quando ele fala que as nações se rejubilem, gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça. Então, agora a gente vê, né, jornal. Um jornal fala que é isso, outro que é aquilo, a Rússia, a Ucrânia, um ponto de vista aqui, um ponto de vista lá. A grande verdade é que o homem é um cego guiando outro cego. Não tem muita noção das coisas de justiça, né, da justiça real de Deus. Então, ele está falando aqui que a gente precisa se alegrar porque Ele sim é a justiça. Ele vai julgar tudo com justiça. A gente olha aos nossos olhos e interpreta da nossa forma carnal, né, as coisas. Mas a grande verdade é que a justiça é Ele. E então é por isso que a gente deve se alegrar. E aí ele dá sequência: julgas os povos com retidão, e sobre a terra governa as nações. E aí, um pouquinho mais para frente, dá para fazer um link com o Salmo 98. Salmo 98, versículo... Salmo 98, versículo 9. Exatamente. Então, vai falar também sobre essa alegria de entender que o Senhor é justiça e vai julgar com retidão. Então ele fala, vou ler a partir do 8. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então eu acho que esse final dos tempos que a gente começa a viver, o homem ele começa a perceber cada vez mais que ele não tem capacidade de julgar nada com justiça. Então é ONU, é OTAN, são acordos, e as coisas vão acontecendo e você vê que as pessoas, os líderes, eles estão meio perdidos, eles não sabem direito se vão para lá, se vão para cá, se apoiam, se não apoiam, porque o nosso senso de justiça ele está muito
inserido em acordos políticos, né? Então, a gente tem outros interesses que não é o interesse real, que é o interesse do Criador, né? Então, às vezes, por exemplo, o Brasil tira o pé nesse momento, não apoia ninguém, porque de repente pode ter negócio com a Rússia, ou pode ter alguma coisa com a Ucrânia. Então, não é um interesse real nas pessoas civis que estão lá sendo bombardeadas e morrendo. São questões políticas. Então, e o Criador vê todas as coisas, né? Então, ele vem com justiça para julgar. E ele conhece todas as sementes que foram plantadas desde o princípio. A gente vê uma partezinha pequena do quadro, né? Então, esse é o motivo de alegria, porque a gente vai, de fato, estar nas mãos do único que pode julgar com justiça. Então, esse é o motivo de alegria, né, desse salmo. E eu imagino ele nos escudos do exército de Davi, de Israel, e eles estão falando assim, né, ele vai julgar com justiça. Ele vai julgar com justiça. E tem mais uma, voltando um pouquinho ali no Salmo 82, que tem também uma citação sobre isso. Salmos 82, versículo 8. Eu vou ler a partir do 6, que é bem interessante. Eu disse, vocês são deuses, com D minúsculo, né? Todos vocês, filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então você vê hoje lá o Vladimir Putin, toda aquela pompa de um cara superior, gigantesco, enorme, mas aqui, ele é, vamos dizer assim, o Deus com D minúsculo, né? Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. E daí no versículo 8 ele termina: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então eu acho que o nosso clamor, principalmente quando a gente levanta clamor por essa guerra, pelas pessoas que estão lá, é que Deus se apresse e venha para julgar a terra, né? A gente sabe que a própria palavra fala que a gente pode apressar a vinda dele, né? Então, que o nosso clamor seja nesse sentido, para que Deus venha julgar com justiça, porque a gente que é cristão, a gente não suporta mais ver essas coisas assim, esses tratados que por trás tem milhares de coisas, a gente não sabe a verdade que está acontecendo ali, a gente só vê o superficial, né? Então, isso tudo é muito complicado, aí começa a surgir milhões de teorias pela internet, daí os anunciantes do apocalipse, sabe? Então é um caos total. Esses dias eu estava vendo um cara que eu considerava muito, acho que um cristão assim, muito legal, mas o cara todo dia agora é notícia apocalíptica, é como se ele precisasse daquele negócio o dia todo para ficar falando disso, sabe? O apocalipse está seguindo o rumo dele. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Então, até cristãos assim, poxa, talvez a intenção dele é boa, mas ele está só trazendo caos também, sabe? Essas pessoas agora, aqui e ali, dias finais e tal. Imagina em 1945, Hitler no auge, os cristãos com certeza acharam que eram os dias finais também, e os judeus. Então a gente não sabe, né? E eu acho que o nosso clamor tem que ser esse, para que Deus venha julgar com justiça a terra, né? Então isso está inserido nesse salmo aqui também, ele é muito completo, né? Ele é muito poderoso para essa questão das guerras entre as nações. E aí ele vem para o Selá de novo, né? Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. E aí ele termina assim: a terra produziu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mas aí tem uma coisa interessante que o Espírito Santo me chamou a atenção aqui, porque ele fala assim, a terra produziu o seu fruto, 2 pontos. E ele deixa em suspenso. Ele não fala qual é esse fruto, né? Que fruto é esse? Porque logo em seguida ele fala, Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Então aí que foi a minha loucura aqui, e comecei a procurar colheita e terra e fruto na Escritura, né? E o Espírito Santo mostrou 2 coisas muito profundas em relação a isso e que entrou no meu coração.
E a primeira, em relação a isso, a terra produziu seu fruto, está lá em Salmos 85. Bom, já está pertinho ali também. Salmos 85, versículos 12 e 13. Aliás, vou ler a partir do 10 para dar contexto. Salmos 85, versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. E o que eu consegui compreender disso aqui foi o seguinte, ó. A fidelidade brotará da terra. Então, qual é a fidelidade? A fidelidade é a fidelidade dos escolhidos que escolhem o Senhor. Ela vai brotar da terra. Nós somos o pó da terra e nós escolhemos ser fiéis ao Senhor. E a justiça descerá dos céus. A justiça descerá dos céus e a fidelidade brotará da terra. E quem é a justiça? A própria justiça é o Cristo, né? Nosso Salvador, nosso ungido. Então, a união de Cristo com a fidelidade daqueles que dizem sim é o fruto da terra. É o fruto da terra. Somos nós que estamos aí dizendo sim, negando o mundo, dizendo sim para o Senhor, andando em obediência, procurando a nossa santidade, amando o Senhor e os mandamentos dele. Então aí ficou claro aqui, porque a terra produziu o seu fruto. Está aí suspenso, mas quem é o fruto? O fruto é justamente essa unção da fidelidade e da justiça. Tanto que ele fala que a justiça irá, no versículo 13 do Salmo 85, a justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Ou seja, nós estamos aqui nesse momento para preparar o caminho para o Senhor, para que a gente possa anunciar em todo tempo que Ele está voltando, que Ele voltará. Então, esse é o fruto da terra, né? Somos nós que estamos lá, como João Batista no deserto, aplanando o caminho do Senhor. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, tem mais uma citação sobre fruto da terra, que está em Oséias. O profeta Oséias. Oséias, capítulo 2, versículos 23 a 25. Está falando também sobre a plantação do Senhor e o fruto da terra. Então, eu vou ler do versículo 22 para dar contexto. A terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Jezreel significa Deus planta. Eu, o Senhor, eu plantarei para mim mesmo na terra. Trarei com amor aquela que chamei de não amada, nossa, Israel. Direi àquele chamado não meu povo, nós que não éramos povo dele, você é meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Então ele está falando aqui sobre nos dias finais, né, que a gente, o povo de Deus vai ser só Israel e nós que aceitamos o chamado do Messias. Mas ele está falando aqui, eu plantarei para mim mesmo na terra, né? Deus não vai plantar uma batata lá, o que ele está plantando? É a gente. E daí tem mais um adendo, se a gente fosse aprofundar lá em Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala sobre aquilo que é semeado, corruptível e vem incorruptível, né? Dava para fazer mais um link aí. Então, mas a verdade é que esse salmo está falando sobre isso, né? Então, ele começa com a bênção sacerdotal, né?
é o início dele. Aí ele, no momento do refrão, ele clama para que a gente se alegre no Senhor. Aí ele fala sobre a justiça, a retidão da justiça do Senhor. E depois, no final, ele fala sobre o fruto da terra. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que utilize esse salmo nesse momento para que, quando for orar pelas nações, e não só a Ucrânia e a Rússia, porque muitos conflitos estão próximos a acontecer, que a gente use essa arma poderosa do Senhor, esse salmo que Ele nos deu, para que a gente possa clamar mesmo, clamar com força e com coração, para que Ele venha e estabeleça a sua justiça sobre a terra. Então, eu gostaria de ler ele mais uma vez, para a gente, para que essas palavras sejam gravadas no nosso coração e para que a gente possa, e vou ler ele como um clamor mesmo, por toda essa situação que está acontecendo lá, para que a gente possa orar junto e pedir a misericórdia do Senhor. Deus, tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo a sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, e em todas as nações a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem, que as nações se rejubilem e gritem de alegria, porque julgas o mundo com justiça, julgas os povos com retidão, e sobre a terra governas as nações. Que os povos todos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. A terra produziu seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Glória a Deus, amados. Era essa a minha mensagem hoje e era isso aí que eu tinha para comentar, para expor e dividir com vocês.